Antes de começar, se inscreve no canal. O que esse garoto encontrou nas ruínas ninguém esperava. As ruínas ficavam na borda da vila, onde a terra batida terminava e o mato começava a engolir o que restava de pedra e memória. Não eram ruínas imponentes, do tipo que atrai turistas ou estudiosos. Eram apenas restos. Paredes desmoronadas, colunas quebradas pela metade, arcos que não levavam a lugar nenhum. Pedras cobertas de musgo, rachaduras cheias de capim seco, sombras que mudavam conforme o sol se movia pelo céu. Ninguém mais ia até lá. Não havia motivo. A vila tinha crescido na direção oposta, seguindo a estrada nova, deixando aquele pedaço de história para trás, como quem abandona roupa velha que não serve mais. As pessoas passavam longe, evitavam até olhar, não por medo, não por respeito, por indiferença. As ruínas eram apenas parte da paisagem, como árvore morta ou pedra grande no meio do caminho, algo que sempre esteve ali e que ninguém mais prestava atenção. Mas alguém vivia ali, um garoto. Ninguém sabia direito seu nome. Alguns o chamavam apenas de o Menino das Ruínas. Outros nem isso. Simplesmente ignoravam sua existência. Ele tinha uns 11, talvez 12 anos, magro demais, com roupas que pareciam ter sido grandes para outra pessoa, em outra época, e agora pendiam folgadas no corpo pequeno. Cabelo escuro embaraçado, rosto sujo de poeira, pés descalços calejados de tanto pisar em pedra e terra. Ele não lembrava de quando tinha começado a viver ali. Não tinha memória clara de outra casa, de outra vida. Havia fragmentos, imagens soltas, sons distantes, cheiro de comida quente, sensação de mão segurando a sua, mas nada que formasse história completa. Era como tentar juntar cacos de vidro quebrado sem saber que desenho faziam antes. Então, ele parou de tentar. Aceitou que as ruínas eram sua casa. Sempre foram, pelo menos na única memória que importava, a dele. Ele dormia num canto protegido, onde 3 paredes ainda estavam de pé e formavam abrigo improvisado. Tinha juntado pedaços de madeira velha, pano rasgado encontrado perto da vila, folhas secas empilhadas para fazer algo parecido com cama. Não era confortável, mas era suficiente. No inverno, o frio cortava através das roupas finas e ele se encolhia o máximo possível, tremendo até o corpo cansar e o sono vir. No verão, o calor transformava as pedras em fornalha, e ele procurava sombra nos cantos mais escuros, onde o ar era um pouco menos pesado. A comida vinha de onde conseguia. Às vezes, quando descia até a vila nas primeiras horas da manhã, encontrava restos jogados perto do mercado, frutas machucadas, pão velho, cascas de legumes. Pegava rápido, enfiava dentro da camisa surrada e voltava correndo antes que alguém gritasse com ele, ou pior, fingisse que não estava vendo e o fizesse sentir ainda mais invisível. Outras vezes, quando a fome apertava demais, ele ficava parado perto da padaria, apenas olhando, e Dona Rosa, a única pessoa que às vezes parecia realmente vê-lo, deixava um pedaço de pão embrulhado em papel na beirada da janela. Ele nunca agradecia em voz alta, apenas pegava e sumia, e ela nunca esperava agradecimento. Os dias eram longos e parecidos. Ele acordava com o sol nascendo, a luz laranja entrando pelas frestas das pedras e iluminando a poeira suspensa no ar. Levantava devagar, esticando o corpo dolorido, e ia até a nascente que brotava entre as pedras nos fundos das ruínas, uma das poucas coisas úteis daquele lugar. A água era gelada, limpa, e ele bebia com as mãos em concha, lavava o rosto, molhava o cabelo tentando tirar um pouco da sujeira acumulada. Depois caminhava, explorava. As ruínas eram maiores do que pareciam de longe. Havia cômodos enterrados, escadarias que desciam para lugares escuros e úmidos, túneis estreitos bloqueados por pedras caídas. Ele conhecia cada canto, cada rachadura, cada pedra solta. Sabia onde pisar para não fazer barulho, onde se esconder quando ouvia vozes se aproximando. Raramente acontecia, mas acontecia. Sabia onde a luz entrava melhor, onde o vento soprava mais forte, onde os pássaros faziam ninhos nas fendas das paredes altas. Às vezes, ele encontrava coisas, pequenos objetos esquecidos no chão, enterrados na terra fofa entre as pedras.
moedas antigas tão gastas que não dava para ver mais os desenhos. Pedaços de cerâmica com bordas pintadas, pregos enferrujados, fragmentos de vidro colorido. Ele juntava tudo numa caixa de madeira rachada que mantinha escondida debaixo de pedras soltas no seu canto. Não sabia por que guardava. Não tinham valor. Mas eram coisas que tinham pertencido a alguém em algum tempo, e isso os tornava menos sozinhos, menos esquecidos. De vez em quando ele ia até a borda das ruínas, onde dava para ver a vila inteira. Ficava ali parado, observando. Via as pessoas andando pelas ruas de terra, conversando nas portas das casas, crianças correndo e gritando, carroças passando carregadas de mercadoria. Via a fumaça subindo das chaminés, cheiro de comida no ar. Via a vida acontecendo e sentia algo que não sabia nomear. Não era exatamente inveja, não era raiva. Era mais como ausência. Como se houvesse espaço vazio dentro dele que nunca ia ser preenchido, não importava o quanto observasse. As poucas vezes que descia até a vila, as pessoas reagiam de 3 formas. A maioria simplesmente não o via. Passavam por ele como se fosse sombra, vento, nada. Olhavam através, nunca para. Alguns, os mais velhos geralmente, olhavam com expressão que misturava pena e desconforto, como se ele fosse lembrança de algo que preferiam esquecer. E havia os que olhavam com desdém claro, virando o rosto, puxando os filhos para longe, murmurando comentários que ele fingia não ouvir, mas ouvia perfeitamente. Miserável. Coitado. Não tem família, não tem nada. Vive que nem bicho. Deviam fazer alguma coisa, mas ninguém fazia, porque fazer exigia esforço, exigia se importar, e era mais fácil fingir que ele não existia. Uma tarde, ele estava sentado na entrada de uma das ruínas, apenas descansando, quando 3 garotos da vila apareceram. Vinham correndo, brincando, jogando pedras uns nos outros. Quando o viram, pararam. Ficaram olhando por alguns segundos, cochichando. Então um deles, o maior de camisa vermelha, deu alguns passos à frente. "Ei, você!" gritou. "É verdade que você mora aqui?" O garoto das ruínas não respondeu, apenas olhou. "Fala, ué. Ou você é mudo também?" Os outros 2 riram. O maior pegou uma pedra do chão e jogou perto dele, não acertando de propósito, mas perto o suficiente para assustar. "Meu pai disse que você é miserável, que não tem nada, nem família, nem casa de verdade, nem nada." O garoto das ruínas continuou calado. Tinha aprendido que responder só piorava. Silêncio era melhor. Silêncio fazia as pessoas perderem o interesse mais rápido. O de camisa vermelha deu de ombros. "Vamos embora. Aqui não tem nada de interessante mesmo." E foram. Rindo, jogando pedras, voltando para a vida deles. E ele ficou. Como sempre ficava. Naquela noite, deitado no seu canto, enrolado nos panos finos, tentando se proteger do frio que começava a descer, ele olhou para o céu através de uma abertura no teto desmoronado. As estrelas brilhavam indiferentes e distantes, e ele pensou, não pela primeira vez, se havia algo mais, se aquelas ruínas guardavam algum segredo além de pedra velha e solidão. Se ele estava ali por acaso, ou se havia razão que ainda não entendia. Fechou os olhos. O vento soprava pelas frestas, fazendo som baixo e constante que quase parecia voz. E bem antes de dormir, ele ouviu, ou achou que ouviu, algo diferente. Um som vindo de algum lugar profundo dentro das ruínas. Não alto, não assustador. Apenas diferente. Como pedra raspando em pedra. Como algo se movendo onde não deveria haver movimento. Abriu os olhos de novo. Ficou escutando, mas o som não se repetiu. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse apenas o vento. Ou talvez as ruínas tivessem segredos que ele ainda não conhecia. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de vazio. Sentiu curiosidade. O som voltou 3 noites depois. Dessa vez, mais claro, mais intencional. O garoto estava deitado no seu canto de sempre, tentando dormir, apesar do frio que subia do chão de pedra. Tinha passado o dia procurando comida, encontrado quase nada, apenas algumas cascas de mandioca jogadas perto do mercado e água da nascente.
O estômago doía de vazio, mas ele já estava acostumado. A fome era companhia constante, como o frio, como a solidão. Fazia parte. Estava quase pegando no sono quando ouviu. Vinha de baixo, ou melhor, de dentro. Um som grave, prolongado, como pedra pesada sendo arrastada sobre outra pedra, raspando, devagar, persistente. Ele abriu os olhos, o coração acelerando. Ficou imóvel por alguns segundos, apenas escutando. O som continuou. Depois parou. Silêncio por alguns segundos. Então recomeçou, agora mais à esquerda, vindo de outra direção. Não era vento, não era animal. Era algo específico, intencional. Como se alguém, ou algo, estivesse se movendo lá embaixo, nas partes mais profundas das ruínas, aquelas que ele nunca tinha conseguido alcançar completamente porque estavam bloqueadas por escombros ou escuras demais para explorar sem luz. Ele sentou devagar, encostando as costas na parede fria. Tentou ouvir melhor, forçando a audição. O som se repetia em intervalos irregulares. Às vezes, era apenas um rangido curto. Outras vezes, era sequência longa que parecia não ter fim. E entre os sons havia outra coisa, quase imperceptível. Como respiração? Não, não era respiração. Era mais como ar se movendo através de espaço fechado há muito tempo. Como suspiro de lugar que tinha estado preso e agora começava a se abrir. Ele não teve coragem de investigar naquela noite. Ficou acordado até o som parar completamente, o que demorou horas. Quando o silêncio finalmente voltou, o céu já estava clareando, e o cansaço pesava tanto que ele desabou no sono sem perceber. Nos dias seguintes, o garoto começou a prestar mais atenção. Durante o dia, quando o sol iluminava as ruínas e tudo parecia menos ameaçador, ele explorava com olhos novos, procurava sinais, mudanças, coisas fora do lugar, e encontrou. No terceiro dia, após o som, ele percebeu que algumas pedras tinham se deslocado. Não muito, apenas alguns centímetros talvez. Mas ele conhecia aquele lugar tão bem que notou imediatamente. Uma pilha de escombros que antes bloqueava completamente a entrada de um corredor estava ligeiramente diferente. Havia abertura pequena agora, do tamanho de um punho, por onde entrava luz fraca. Ele se aproximou com cuidado, ajoelhou e olhou através da abertura. Escuridão. Mas não era escuridão completa. Havia profundidade. Dava para sentir que aquilo levava a algum lugar, que não era apenas parede sólida do outro lado. O ar que vinha de dentro era diferente, mais frio, mais úmido, com cheiro de terra antiga e algo mais que ele não conseguia identificar. Algo metálico, talvez, ou mineral. Ele tentou afastar mais pedras, mas eram pesadas demais. Conseguiu mover algumas menores, criando abertura um pouco maior, mas ainda não o suficiente para passar. Precisaria de tempo e de ferramentas que não tinha, mas a curiosidade tinha acendido, e agora não apagava mais. Naquela tarde, ele desceu até a vila. Não para pegar comida, mas para observar. Ficou escondido atrás do galpão velho, onde guardavam ferramentas da obra que estavam fazendo na estrada. Esperou até que os homens fossem embora para almoçar. Então entrou rápido, pegou uma barra de ferro pequena, enferrujada mas ainda firme, e saiu correndo antes que alguém visse. Seu coração batia forte enquanto voltava para as ruínas. Não de culpa exatamente. Ele tinha aprendido que sobrevivência às vezes exigia pegar o que precisava sem pedir permissão que nunca seria dada. Mas havia nervosismo, medo de ser pego, medo de que viessem atrás. Mas ninguém veio, ninguém nunca vinha. De volta às ruínas, ele foi direto para o corredor bloqueado. Usou a barra de ferro como alavanca, encaixando embaixo das pedras maiores, fazendo força com o corpo inteiro. A primeira pedra não se mexeu, a segunda também não. Mas a terceira, depois de muito esforço, cedeu com um rangido alto e rolou para o lado. Ele continuou. Suor escorria pelo rosto mesmo com o frio da tarde. As mãos começaram a doer, a pele raspando no ferro áspero, mas ele não parou. Pedra após pedra. Algumas pequenas, outras enormes que só conseguia mover alguns centímetros de cada vez. Quando o sol começou a descer e a luz ficou alaranjada,
Ele tinha criado abertura suficiente. Não grande, não confortável, mas o bastante para passar se espremesse o corpo magro. Ele olhou para dentro. O corredor descia em ângulo suave, as paredes de pedra lisa, o chão coberto de terra solta e pequenas pedras. Não dava para ver até onde ia. A escuridão engolia tudo depois de alguns metros. Ele hesitou. A parte sensata do cérebro gritava para não entrar. Era perigoso. Podia desabar. Podia ter cobra, escorpião, qualquer coisa. Podia se perder lá dentro. Podia morrer. E ninguém ia saber. Ninguém ia procurar. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. E além disso, o que ele tinha a perder? Aquela vida já era morte lenta. Pelo menos ali, havia possibilidade de descobrir algo. De entender por que aquele lugar o chamava. Porque sentia que pertencia ali de forma que nunca tinha pertencido a lugar nenhum. Respirou fundo. Pegou um pedaço de madeira seca, amarrou o pano embebido em óleo que tinha encontrado semanas atrás, acendeu com a pederneira que guardava entre seus poucos pertences. A chama fraca iluminou o corredor com luz dançante, criando sombras que se moviam nas paredes como coisas vivas. E entrou. O corredor era mais longo do que parecia. Descia gradualmente, as paredes estreitando em alguns pontos até ele ter que se espremer de lado para passar. O chão era irregular, cheio de pedras soltas que rolavam sob os pés descalços. O ar ficava mais frio a cada passo, mais denso, mais carregado. Ele seguia devagar, a tocha na mão esquerda, a direita tocando a parede para se equilibrar. O som de seus passos ecoava estranho, como se o espaço à frente fosse maior do que deveria ser. E então, depois de descer por tempo que pareceu eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, o corredor se abriu. Ele parou na entrada, boca aberta, olhos arregalados. Era uma câmara grande, muito maior que qualquer parte das ruínas que ele conhecia. O teto era alto, sustentado por colunas de pedra que ainda estavam inteiras, diferente das destroçadas lá em cima. As paredes eram lisas, trabalhadas, com desenhos gravados que a luz fraca da tocha mal revelava. E no centro da câmara havia algo, uma estrutura. Parecia altar, ou mesa, ou sarcófago. Ele não sabia ao certo. Era feita de pedra escura, quase preta, completamente diferente das pedras cinzentas do resto das ruínas, e estava limpa, sem poeira, sem musgo, como se alguém tivesse cuidado dela, ou como se nada conseguisse grudar ali. Ele se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que ouvia nos ouvidos. A tocha tremia na mão. Quando chegou perto o suficiente, viu que a superfície da pedra escura tinha inscrições. Não eram letras que conhecia, não eram desenhos simples. Eram símbolos complexos, entrelaçados, formando padrões que pareciam ter significado, mas que ele não conseguia decifrar. Estendeu a mão devagar e tocou a superfície. Estava gelada, mais fria que qualquer pedra deveria estar, tão fria que doeu, que queimou paradoxalmente. Ele puxou a mão de volta num reflexo, mas a sensação permaneceu. E junto com ela veio outra coisa, uma imagem, não na frente dos olhos, dentro da cabeça, como memória que não era dele. Via pessoas, muitas pessoas, naquela mesma câmara. Via tochas acesas nas paredes, via cerimônia, via algo sendo colocado dentro da estrutura de pedra, algo pequeno, mas que brilhava, que pulsava, que irradiava importância tão grande que fazia o ar ao redor vibrar. E então a visão sumiu. Ele estava de volta na câmara escura, sozinho, ofegante, a tocha quase apagando na mão trêmula. Olhou ao redor. As paredes, as colunas, o altar, tudo continuava igual. Mas agora sabia. Aquilo não era apenas ruína abandonada. Era tumba, ou santuário, ou esconderijo. E havia algo ali, ainda havia, esperando. A tocha crepitou, a chama enfraquecendo. Ele percebeu que precisava voltar antes que apagasse completamente e ficasse preso no escuro. Deu um último olhar para a estrutura de pedra negra, gravando cada detalhe na memória, e correu de volta pelo corredor. Quando finalmente saiu, a noite já tinha caído. As estrelas brilhavam no céu limpo. E ele, sujo de terra,
Suando apesar do frio, tremendo de excitação e medo misturados, sabia que tinha encontrado algo. Algo que ia mudar tudo. Nos dias seguintes, o garoto não conseguiu pensar em outra coisa. A imagem da câmara subterrânea, do altar de pedra negra, dos símbolos gravados, tudo voltava constantemente à mente, mesmo quando tentava se distrair com a rotina de sobrevivência. Acordava pensando naquilo, procurava comida pensando naquilo, deitava à noite pensando naquilo, mas não voltou imediatamente. Algo dentro dele, cautela aprendida de anos vivendo sozinho, dizia para esperar, para observar, para ter certeza de que não estava sendo vigiado, de que ninguém tinha notado sua descida até a câmara. As ruínas eram dele, mas isso não significava que estavam completamente isoladas. De vez em quando pessoas passavam perto, crianças curiosas, viajantes que pegavam atalho. Ele precisava ter cuidado. Durante o dia, fingia normalidade. Sentava nos lugares de sempre, observava a vila de longe, caminhava entre as pedras com a mesma lentidão de quem não tem para onde ir. Mas à noite, quando o silêncio descia sobre as ruínas e o mundo parecia adormecer, ele ficava acordado, escutando, e os sons voltavam, não toda noite, mas frequentemente o suficiente para formar padrão. Sempre depois da meia-noite, sempre vindo de baixo, o mesmo raspar de pedra, o mesmo arrastar, como se algo pesado estivesse se movendo nas profundezas, ou como se as próprias ruínas estivessem respirando, ajustando-se, acomodando-se após séculos de imobilidade. Na quinta noite após a primeira descida, ele decidiu voltar. Dessa vez, preparou-se melhor. Fez 3 tochas em vez de uma, amarrando panos em pedaços de madeira mais grossos, embebendo-os no óleo que tinha guardado. Levou água numa garrafa quebrada que tinha encontrado. Levou a barra de ferro, caso precisasse abrir caminho ou se defender. De quê? Ele não sabia. Mas era reconfortante ter algo sólido nas mãos. Entrou no corredor quando a lua estava no ponto mais alto do céu. A descida foi mais fácil dessa vez, agora que conhecia os pontos onde o chão era mais firme, onde as paredes estreitavam. A tocha iluminava melhor que antes, revelando detalhes que tinha perdido na pressa da primeira vez. Marcas nas paredes, pequenos nichos cavados na pedra, restos do que pareciam ter sido suportes para outras tochas. Quando chegou à câmara, parou na entrada por um momento. Estava exatamente como lembrava. O espaço amplo, as colunas, o altar de pedra negra no centro. Mas dessa vez, com mais luz, viu outras coisas. Havia objetos espalhados pelo chão, parcialmente enterrados na terra fofa. Fragmentos de cerâmica, pedaços de metal corroído, o que parecia ser restos de tecido tão velho que desintegrava ao toque. Ele se aproximou do altar devagar. A superfície ainda estava impecavelmente limpa, contrastando com a sujeira ao redor. Os símbolos gravados pareciam mais profundos sob a luz dançante da tocha, como se tivessem sido esculpidos com ferramenta que não deixava marcas irregulares, mas apenas linhas perfeitas, precisas. Dessa vez não tocou imediatamente. Primeiro examinou ao redor. Caminhou pelo perímetro da câmara, a tocha erguida, observando as paredes. E foi aí que viu os desenhos. Não eram apenas decorações, eram cenas. Histórias contadas em pedra. Havia figuras humanas, ou quase humanas, em várias poses. Algumas carregavam algo, outras se curvavam como em reverência. Havia símbolos que ele não entendia, mas que se repetiam. Espirais, círculos concêntricos, linhas onduladas que lembravam água ou serpentes. E no centro de várias cenas havia a representação de objeto pequeno, sempre destacado, sempre cercado pelas figuras humanas. Parecia redondo, ou talvez cilíndrico. Difícil saber pela representação simplificada. Ele voltou ao altar. Agora que sabia o que procurar, notou algo que tinha passado despercebido antes. A pedra negra não era maciça. Havia linha sutil na lateral, quase invisível. Uma junção, como se a superfície superior pudesse ser removida. O coração dele acelerou. Seria possível? Aquilo era tampa. Colocou a tocha numa fenda da parede próxima para ter as 2 mãos livres. Respirou fundo. Passou os dedos pela linha sutil,
procurando lugar para fazer alavanca. Encontrou pequena depressão, quase imperceptível, perfeita para encaixar os dedos. Puxou. Nada. Empurrou. Nada. Tentou deslizar para o lado. A pedra resistiu por um momento, depois cedeu com um rangido surdo que ecoou pela câmara inteira. Ele gelou esperando. Esperando o quê? Que algo acontecesse. Que a estrutura desabasse? Nada aconteceu. Apenas o eco morrendo lentamente. Continuou empurrando. A tampa deslizou. Pesada, mas surpreendentemente suave, como se apoiada em mecanismo oculto que ainda funcionava depois de quem sabe quantos séculos. Quando abriu o suficiente para ver dentro, pegou a tocha de volta e aproximou. Dentro da estrutura havia espaço oco. E no fundo, envolto em pano que tinha virado quase pó, mas ainda mantinha forma, havia algo. Ele estendeu a mão, tremendo. Tocou o tecido. Desintegrou-se ao contato, revelando o que escondia. Era cilindro. Pequeno, do tamanho da palma da mão. Feito de material que ele nunca tinha visto antes. Não era pedra, não era metal, não era madeira. Era algo entre os três, mas também nenhum deles. A superfície era lisa, fria, e tinha cor estranha. Às vezes parecia preta, às vezes azul profundo, às vezes com reflexos dourados que apareciam e sumiam conforme a luz da tocha se movia. Ele o pegou. Era mais pesado do que parecia, e no momento em que seus dedos fecharam ao redor, sentiu, não calor, não frio, mais pulso, como batida de coração. Fraco, lento, mas constante, como se o objeto estivesse vivo, ou como se contivesse algo vivo. A visão voltou, mais forte dessa vez, mais clara. Via a câmara cheia de gente, via cerimônia elaborada, via anciãos com roupas de outra época colocando o cilindro ali dentro, fechando a tampa, gravando símbolos de proteção. Via guardas postados na entrada, via gerações se passando, mantendo o segredo, protegendo o que estava escondido. E então, via o abandono. Via as pessoas indo embora. Via a guerra, a fome, a doença. Não detalhes claros, apenas impressões de caos e destruição. Via as ruínas sendo esquecidas, enterradas parcialmente pela terra e pelo tempo. Via o segredo sendo perdido. Não propositalmente, mas simplesmente porque aqueles que sabiam morreram sem passar adiante. E via, no final da visão, algo mais. Via que o cilindro não estava ali por acaso. Estava esperando. Não por qualquer pessoa, por alguém específico. Alguém que pertencesse àquele lugar não por escolha, mas por destino. Alguém esquecido pelo mundo, assim como as ruínas tinham sido esquecidas. Alguém que não tivesse nada a perder e, portanto, tudo a ganhar. Quando a visão terminou, ele estava sentado no chão, a respiração ofegante, o cilindro apertado contra o peito. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo sem que percebesse. Não eram lágrimas de medo ou de tristeza. Eram de compreensão. Pela primeira vez na vida, sentia que havia razão para estar ali, para ter sobrevivido, para ter sido abandonado e esquecido. Tudo tinha levado àquele momento. Ele olhou para o cilindro nas mãos. Ainda pulsava. E agora que o segurava, sentia conexão. Como se um fio invisível tivesse sido tecido entre ele e aquele objeto impossível. Não sabia o que era. Não sabia para que servia. Não sabia se era precioso ou perigoso. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Era dele agora. Tinha sido deixado ali para que ele o encontrasse. E de alguma forma que ainda não compreendia, ia mudar sua vida. Fechou a tampa do altar com cuidado, empurrando de volta até a linha sutil desaparecer. Escondeu o cilindro dentro da camisa, amarrando o tecido para que não caísse. Pegou a tocha e voltou pelo corredor, os passos mais rápidos agora, urgentes. Quando saiu para a superfície, o céu já começava a clarear. O frio da madrugada fazia seu corpo tremer, mas ele mal notava. Correu até seu canto, guardou o cilindro no fundo da caixa de madeira junto com os outros objetos que colecionava. Cobriu tudo com panos e pedras. Depois, sentou-se ali, abraçando os joelhos contra o peito, observando o amanhecer. Pela primeira vez,
Não se sentia miserável. Não se sentia esquecido, porque agora tinha segredo próprio. Tinha descoberta que ninguém mais sabia. Tinha propósito, mesmo que ainda não soubesse qual era. E enquanto o sol nascia e iluminava as ruínas com luz dourada, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Ele era guardião agora. De algo antigo, de algo importante, de algo que o mundo tinha esquecido, mas que ele tinha encontrado. E isso mudava tudo. Os primeiros dias após encontrar o cilindro foram os mais estranhos que o garoto já tinha vivido. Por fora, tudo continuava igual. Acordava com o sol, procurava comida, caminhava pelas ruínas, observava a vila de longe. A rotina não mudou, mas algo dentro dele tinha se transformado completamente. Carregava o cilindro sempre, não deixava na caixa de madeira. Tinha medo de que alguém encontrasse, ou de que sumisse misteriosamente, ou de que tivesse sido apenas sonho, e se não o tocasse constantemente, ia desaparecer. Então o mantinha amarrado contra o peito, escondido debaixo da camisa surrada. O peso era reconfortante, constante, real, e o objeto continuava pulsando. Não era batida forte, não era óbvia, mas ele sentia. Especialmente à noite, quando tudo ficava quieto e seu próprio coração acalmava. Era como o segundo coração batendo em ritmo ligeiramente diferente do seu, criando sincronia estranha que aos poucos começou a parecer natural. Ele notou outras coisas também, pequenas mudanças que talvez fossem coincidência, talvez não. Dormia melhor, não totalmente. O frio ainda incomodava, a fome ainda apertava, mas os sonhos tinham mudado. Antes eram fragmentados, confusos, geralmente ruins. Agora eram mais vívidos, mais organizados. Via lugares que não conhecia, pessoas que nunca tinha visto, mas tudo parecia familiar de algum jeito, como se estivesse acessando memórias de outra pessoa, ou de outro tempo. E havia a questão dos sons. Aqueles ruídos que vinham das profundezas das ruínas tinham parado, completamente. Desde a noite em que pegou o cilindro, não ouviu mais nada. Era como se, ao remover o objeto de seu esconderijo, tivesse liberado algo, ou fechado algo, ou cumprido o propósito que as próprias ruínas esperavam havia séculos. Mas a mudança mais perturbadora foi outra. As pessoas começaram a notá-lo, não drasticamente, não de repente, mas aos poucos, quando descia até a vila, percebia olhares que duravam um segundo a mais. Pessoas que antes passavam direto agora hesitavam, franzindo a testa como se tentassem lembrar de algo. Dona Rosa, da padaria, uma vez o olhou com expressão estranha e murmurou: "Você parece diferente." Não explicou diferente como. Apenas balançou a cabeça e voltou ao trabalho. O garoto não entendia. Não tinha mudado. Continuava com as mesmas roupas sujas, o mesmo cabelo embaraçado, os mesmos pés descalços, mas algo tinha mudado. E as pessoas sentiam, mesmo sem saber o quê. Foi na segunda semana após encontrar o cilindro que o primeiro problema real aconteceu. Ele estava sentado nas ruínas, no canto onde dormia, examinando o cilindro sob a luz do sol. Tinha tirado da camisa para ver melhor, para tentar entender os padrões gravados na superfície que pareciam mudar dependendo do ângulo e da luz. Estava tão concentrado que não ouviu os passos se aproximando. "O que é isso?" Ele ergueu a cabeça num sobressalto, o coração disparando. Era o garoto de camisa vermelha, o mesmo que tinha vindo zombar dele semanas atrás. Só que dessa vez estava sozinho, sem os amigos, e a expressão era diferente. Não era zombaria. Era curiosidade genuína. O garoto das ruínas fechou os dedos ao redor do cilindro instintivamente, escondendo-o contra o peito. "Nada", disse, a voz rouca de desuso. Raramente falava em voz alta. "Não é nada. Eu vi. Você estava segurando alguma coisa." O outro se aproximou alguns passos. "Deixa eu ver." "Não." "Por que não? Você achou aqui nas ruínas, né? Então é tesouro. Meu pai disse que essas ruínas eram de gente rica antigamente, que tinha coisas valiosas enterradas. Não é tesouro. E não é seu." O garoto de vermelho parou, a expressão mudando. Havia algo novo ali agora. Ganância, interesse que ia além da curiosidade.
Se você achou aqui, não é seu também. Essas ruínas não têm dono. Qualquer coisa que você encontrar, bem, deveria dividir, né? Vá embora. Pela primeira vez, o garoto das ruínas falou com firmeza. Não era ameaça, não era raiva, mas havia algo na voz. Algo novo, algo que vinha do cilindro pulsando contra seu peito, que fez o outro hesitar. Ficaram se encarando por alguns segundos. Então o de vermelho deu de ombros, mas o olhar ainda estava calculista. Tá bom, mas eu vou contar pro meu pai. Ele vai querer saber o que você achou. E foi embora. Rápido. Correndo. O garoto das ruínas sentiu o estômago apertar. Aquilo era problema. Problema sério. Se o pai do menino viesse, e ele viria, conhecia o tipo, ia querer pegar o cilindro. Raia dizer que não pertencia a uma criança miserável, que deveria ser entregue às autoridades, que tinha valor histórico ou financeiro, e ele ia perder, porque não tinha como se defender. Não tinha direitos, não tinha voz, precisava esconder. Não o cilindro, esse ia ficar com ele, acontecesse o que acontecesse, mas precisava esconder evidências, a entrada do corredor que levava à câmara. Trabalhou o resto do dia, pegou pedras, terra, galhos, tudo o que encontrou, e bloqueou a entrada de novo. Cobriu tudo para que parecesse exatamente como estava antes. Apagou pegadas, disfarçou sinais de que alguém tinha mexido ali. Quando terminou, ao cair da noite, a entrada estava invisível de novo. Ninguém acharia, pelo menos não facilmente. Depois, esperou. Sentado no escuro, o cilindro apertado contra o peito, ouvindo. Eles vieram na manhã seguinte. 3 homens. O pai do garoto de vermelho, mais 2 que ele reconheceu vagamente. Trabalhavam na prefeitura, ou algo assim. Vinham com expressão séria, determinada. Menino, chamou o pai, um homem grande de barba cerrada. Meu filho disse que você achou algo aqui, algo valioso. O garoto das ruínas ficou em pé devagar. Não respondeu. Olha, a gente não quer problema. Se você achou algo, só queremos ver. Se for importante, precisa ser reportado. Você entende, né? Patrimônio histórico. Essas coisas. Não achei nada. Meu filho viu. Ele viu errado. Os homens se entreolharam. Um deles, o mais magro de óculos, deu um passo à frente. Moleque, não complica. A gente pode revistar esse lugar se quiser, mas seria mais fácil se você só mostrasse. Se for valioso, pode até ter recompensa. Recompensa. A palavra pendia no ar como isca, mas ele sabia que era mentira. Não haveria recompensa. Haveria apenas perda. Podem procurar, disse, mantendo a voz firme. Não tem nada. E procuraram. Durante horas. Reviraram as ruínas, olharam em cada canto. Afastaram pedras, cavaram em lugares que pareciam ter sido mexidos recentemente. Mas não encontraram nada. A entrada da câmara estava bem escondida. E o cilindro estava com ele, dentro da camisa, invisível. Quando finalmente desistiram, já era meio da tarde. Estavam suados, frustrados, irritados. Se a gente descobrir que você escondeu algo... Começou o pai do garoto, mas não terminou. Apenas cuspiu no chão e foi embora com os outros. O garoto das ruínas esperou até não ouvir mais as vozes. Depois desabou no chão, tremendo. Não de medo, de alívio. Tinha funcionado. Por enquanto. Mas sabia que aquilo não tinha terminado. O garoto de vermelho tinha visto e ia contar para outros. E logo toda a vila ia estar falando sobre o menino das ruínas que tinha achado o tesouro, sobre como ele se recusava a mostrar, sobre como devia ser forçado. Ele tocou o cilindro debaixo da camisa. Ainda pulsava. E dessa vez, o pulso parecia mais rápido, como se o objeto sentisse o perigo, ou como se estivesse se preparando para algo. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado, de costas contra a parede, olhos fixos na escuridão, pensando, planejando. Tinha encontrado algo importante, algo que o escolhera, e não ia deixar que tirassem dele. Não importava o que custasse, porque pela primeira vez na vida, tinha algo que era verdadeiramente seu, e estava disposto a proteger. Até o fim. Os dias seguintes foram de vigilância constante. O garoto não saía mais das ruínas, a não ser quando absolutamente necessário. Bebia água da nascente próxima,
Comia o que encontrava ali mesmo. Raízes, alguns frutos silvestres, até insetos quando a fome apertava demais. Qualquer ida à vila era risco agora, e tinha razão em ser cauteloso. Via gente passando perto das ruínas com frequência maior que antes. Às vezes eram apenas curiosos, crianças tentando ver o menino que achou tesouro. Outras vezes eram adultos, olhares calculistas medindo, avaliando. Ninguém subia até lá diretamente. Ainda. Mas era questão de tempo. O cilindro continuava mudando. Ou talvez ele é que estava mudando por causa do cilindro. Difícil saber. Mas as visões ficavam mais frequentes. Não apenas quando segurava o objeto, mas aleatoriamente ao longo do dia. Estava caminhando e de repente via flash de outra época. Estava olhando uma parede e via o que estava ali antes, quando a construção era inteira. E começou a entender coisas, não através de palavras, mas de conhecimento que simplesmente aparecia na mente. Sabia agora o que o cilindro era. Não completamente. A compreensão total ainda escapava, mas o suficiente para perceber a magnitude. Era chave. Não chave física, mas chave no sentido mais profundo. Chave para acessar algo. Conhecimento, talvez. Poder. Possivelmente. Algo que a civilização antiga tinha guardado ali porque era precioso demais para ser destruído, mas perigoso demais para ser usado livremente. E tinha sido deixado para ser encontrado. Mas não por qualquer um, por alguém específico. Alguém que chegasse até ali não por ambição ou curiosidade, mas por destino. Alguém que não tivesse sido corrompido pelo mundo, porque o mundo nunca o tinha aceito. Ele entendia agora por que estava ali. Porque tinha sobrevivido quando deveria ter morrido de fome ou frio. Porque tinha sido abandonado. Porque as ruínas tinham chamado. Tudo tinha propósito, e esse propósito estava prestes a se revelar. Mas primeiro precisava fazer uma escolha. A escolha veio na forma de proposta. Foi Dona Rosa quem subiu até as ruínas numa tarde de vento forte. Que ela era a única da vila que às vezes mostrava bondade. Deixava pão velho na beirada do balcão quando via o garoto por perto. Fingia não notar quando ele pegava. Então, quando viu a silhueta dela subindo o caminho pedregoso, não correu. Esperou. Ela chegou ofegante, o xale apertado contra o corpo. Olhou ao redor com expressão que misturava pena e preocupação. Menino, disse, a voz suave mas firme. Preciso falar com você. Ele não respondeu. Apenas esperou. As pessoas estão falando. Dizem que você achou algo valioso aqui. Dizem que está escondendo. Ela fez pausa. Não sei se é verdade. Não é da minha conta. Mas tem gente planejando subir aqui. De noite. Para procurar. E talvez para... Bem, para te fazer falar. O estômago dele apertou. Sabia que viria, mas ouvir confirmado era diferente. Eu vim te oferecer algo, continuou Dona Rosa. Vem morar comigo. Tenho quarto pequeno nos fundos da padaria. Nada de luxo, mas é quente. E tem comida. Você pode me ajudar com um trabalho simples em troca. Assim fica longe daqui. Deixa essa história esfriar. Era oferta genuína. Ele via nos olhos dela. Bondade real, sem segundas intenções. Pelo menos não intenções ruins. Ela queria ajudar. Achava que estava salvando. E era tentador. Deus como era tentador. Quarto quente. Comida regular. Não precisar acordar com frio cortando até os ossos. Não precisar passar dias com o estômago vazio. Segurança. Algo que ele nunca tinha tido. Mas havia o cilindro, pulsando contra o peito. Lembrando, se aceitasse a oferta, teria que deixar as ruínas. Teria que viver sob regras de outra pessoa. Teria que explicar, eventualmente, o que carregava. E aí perderia. Talvez não imediatamente, mas perderia. Porque no momento em que voltasse para o mundo das pessoas, voltaria para o mundo das propriedades, das leis, das reclamações. E criança órfã, sem nome, não tinha direito a nada. Especialmente não a algo valioso. Não posso, disse finalmente a voz baixa. Dona Rosa suspirou. Esperava a resposta, ele percebeu. É por causa do que você achou, não é? Seja lá o que for. Ele não respondeu, mas a resposta estava no silêncio.
Menino, algumas coisas não valem a pena. Não valem sua vida. Não valem sua segurança. Ela deu um passo à frente, a mão estendida, não em gesto de tomar, mas de oferecer. Você é criança. Merece mais que isso. Merece mais que ficar aqui sozinho, com frio, com fome, se escondendo. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de chorar, porque ela tinha razão. Ele merecia mais. Todas as crianças mereciam. Mas o mundo não funcionava assim. Ele tinha aprendido cedo. Merecer não significava receber. Obrigado, disse, e a palavra soou estranha nos próprios ouvidos. Não lembrava a última vez que tinha agradecido a alguém. Mas não posso. Dona Rosa ficou ali parada por mais um momento. Então balançou a cabeça, triste, mas compreensiva de algum jeito. Se mudar de ideia, a porta está aberta, sempre. Ela se virou para ir embora, mas parou. E menino, cuidado. As pessoas que vão vir não são bondosas como você. Vão fazer o que for preciso para conseguir o que querem. E desceu de volta, deixando-o sozinho com o vento e com a escolha que tinha feito. Naquela noite, ele se preparou. Não para fugir, para ficar. Pegou pedras afiadas, organizou ao redor do seu espaço. Não eram armas reais, mas poderiam servir se necessário. Encontrou corda velha entre os escombros, amarrou em pontos estratégicos, não para prender ninguém, mas para tropeçarem no escuro. Pequenas armadilhas, defesas rudimentares, tudo o que conseguia fazer com os recursos que tinha. E esperou. Sentado na escuridão, a lua parcialmente coberta por nuvens, o cilindro nas mãos. Dessa vez, não estava escondido. Segurava-o abertamente, sentindo o pulso que agora batia em sincronia perfeita com seu próprio coração. As visões vinham uma atrás da outra. Via os antigos guardiães, os que tinham colocado o cilindro na câmara séculos atrás. Via o juramento que fizeram, proteger até que o escolhido viesse. Via gerações mantendo vigília, até que a guerra os dispersou e o conhecimento se perdeu. E via o que o cilindro poderia fazer. Não tudo, ainda não estava pronto para ver tudo, mas vislumbres, possibilidades, transformação, não apenas dele, mas do mundo ao redor. Porque o cilindro não era apenas objeto, era catalisador, e ele era o agente. Ouviu vozes por volta da meia-noite, baixas, sussurrando, tentando ser discretas, mas falhando. Eram 4, talvez 5, homens adultos subindo o caminho, trazendo lanternas e ferramentas. Vinham preparados para cavar, para procurar, para forçar se necessário. Ele ficou em pé. O medo estava ali. Seria mentira negar. Mas havia outra coisa também. Determinação, certeza. E algo mais que vinha do cilindro. Algo que o enchia e o fortalecia. Quando os homens entraram nas ruínas, ele estava esperando. Silencioso. Invisível no escuro que conhecia tão bem. Onde está o moleque? Sussurrou uma voz. Deve estar dormindo. Melhor. Menos problema. Risos baixos. Acordes de ferramentas sendo preparadas. E então ele apertou o cilindro. Não conscientemente. Foi instinto. Reflexo. E o objeto respondeu. A luz veio das ruínas. Não luz natural. Luz azul prateada que emanou das pedras. Dos desenhos gravados que ele nem sabia que existiam até aquele momento. Dos símbolos escondidos sob séculos de sujeira e esquecimento. As ruínas inteiras começaram a brilhar, suave, mas inconfundível. Os homens pararam, congelados, olhando ao redor com olhos arregalados. Que diabos! E então viram o garoto. Em pé no centro, o cilindro nas mãos erguidas. A luz emanando dele também agora, envolvendo-o em aura que o fazia parecer maior, mais velho, mais que humano. Saiam, disse. A voz não era mais de criança. Era voz multiplicada, ecoando, carregando o peso de séculos. Os homens recuaram. Um deles deixou cair a pá que segurava. Isso aqui não é de vocês. Nunca foi. Nunca será. Saiam. Agora. E saíram, correndo, tropeçando, apavorados, deixando ferramentas e lanternas para trás em pânico de fugir daquilo que não entendiam.
Quando os sons dos passos desapareceram completamente na distância, a luz começou a diminuir, lentamente, até que tudo voltasse ao normal. Escuridão, silêncio. Apenas o garoto em pé, tremendo agora, o cilindro ainda quente nas mãos. Tinha funcionado, mas sabia que tinha atravessado linha invisível. Não havia volta. Tinha usado algo que mal compreendia. Tinha se revelado. E agora teria que lidar com as consequências. Mas enquanto olhava para o cilindro pulsando na palma da mão, sentia algo novo. Não era mais apenas guardião. Era participante. Era parte da história que o objeto carregava. E essa história estava apenas começando. A notícia se espalhou pela vila como fogo em capim seco. Antes do amanhecer, todos sabiam. Os homens que tinham subido às ruínas durante a noite voltaram pálidos, tremendo, contando história que ninguém acreditava completamente, mas que todos temiam. Luzes estranhas. O menino transformado. Poder antigo acordando. Pela manhã, ninguém se aproximava das ruínas. Olhavam de longe, apontavam, sussurravam, mas não subiam. O medo tinha criado barreira mais efetiva que qualquer muro físico. O garoto observava de cima, sentado na borda de uma coluna caída. O cilindro estava escondido de novo, mas ainda sentia o pulso constante e percebia as mudanças em si mesmo. Não eram físicas. Ainda era o mesmo corpo magro, a mesma altura, os mesmos olhos. Mas algo fundamental tinha se alterado. Via o mundo diferente. Entendia conexões que antes passavam despercebidas. Sentia a energia das coisas, das pedras, das plantas, até do ar. Tudo vibrava numa frequência que agora conseguia perceber. As visões não paravam mais. Vinham constantemente, sobrepondo a realidade presente com camadas de passado. Via as ruínas como eram antes, templo magnífico, lugar de cerimônias, centro de conhecimento. Via os que tinham vivido ali, estudado ali, guardado segredos ali. E começava a entender o que guardavam. Não era magia, pelo menos não no sentido de truques ou ilusões. Era conhecimento, compreensão profunda de como o mundo funcionava em níveis que a maioria das pessoas nunca percebia. Como energia fluía. Como matéria respondia à intenção. Como consciência moldava a realidade. Os antigos sabiam, e tinham deixado esse conhecimento codificado, esperando alguém que pudesse acessá-lo, e ele estava acessando. Aos poucos, mas consistentemente. Cada vez que segurava o cilindro, mais informação fluía. Não em palavras, mas em compreensão direta. Como aprender a andar, ninguém explica, simplesmente sabe. Foi no terceiro dia após o incidente que a primeira pessoa diferente apareceu. Não era da vila. Era a mulher velha, apoiada em bengala, subindo o caminho devagar, mas com determinação clara. Usava roupa simples, mas tinha porte de quem estava acostumada a ser ouvida. Os cabelos brancos estavam presos num coque, o rosto marcado por rugas profundas. Mas os olhos eram agudos, inteligentes, avaliando tudo. O garoto a observou se aproximar, tenso, mas não apavorado. Havia algo nela que era diferente dos outros. Não vinha com ganância ou medo. Vinha com curiosidade e talvez reconhecimento. Ela parou a alguns metros de distância, apoiando-se na bengala, recuperando o fôlego. Então olhou diretamente para ele. "Então é você", disse. A voz era rouca, mas firme. O garoto que acordou as pedras antigas. Ele não respondeu, apenas a encarou. "Não precisa ter medo de mim. Vim de longe porque ouvi os rumores. E porque tenho esperado por algo assim há muito tempo." Ela deu um passo à frente, os olhos fixos nele com intensidade estranha. "Posso ver? O que você encontrou?" "Por quê?" Primeira palavra que dizia para ela. "Porque reconheço os sinais. As histórias antigas falam de lugares como este, de objetos deixados para trás, de guardiões escolhidos." Ela sorriu, mas não era sorriso ameaçador. Era quase triste. "Estudei a vida inteira. Li textos que a maioria das pessoas considera lendas. Procurei por evidências. E agora, nos meus últimos anos, finalmente encontro." Havia verdade nas palavras dela. Ele sentia. O cilindro pulsava suavemente,
não em aviso, mas em confirmação. Hesitou por um momento. Então, devagar, tirou o cilindro de dentro da camisa. Não ofereceu, apenas mostrou. A luz do sol bateu na superfície, criando reflexos impossíveis, azul, dourado, prateado, tudo ao mesmo tempo. Os olhos da velha se arregalaram. A mão livre foi ao peito, como se respirar tivesse ficado difícil. Por todos os céus antigos, é real. É realmente real. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Passei a vida procurando, e uma criança encontra. Não havia amargura na voz, apenas admiração. O que é? Perguntou o garoto. Sabia partes, mas não tudo. Talvez ela pudesse preencher lacunas. É chamado de muitos nomes em textos diferentes. Chave da compreensão, semente do conhecimento, coração da antiga sabedoria. Ela se sentou numa pedra próxima, ainda olhando fixamente para o cilindro. Os antigos sabiam que ciclos mudam. Civilizações sobem e caem. Então guardavam conhecimento essencial em formas que pudessem sobreviver. Objetos como esse, não apenas recipientes, mas professores vivos, de certo modo. Ele me mostra coisas. Claro que mostra. Está te ensinando, preparando. Ela olhou para o rosto dele agora. Mas vem com preço, menino. Sempre vem. Conhecimento muda a pessoa, transforma. E não há volta. Não quero volta. Ela estudou-o por um longo momento. Então, acenou com a cabeça. Não, imagino que não. Alguém que viveu como você viveu, não tem nada a perder e tudo a ganhar. Por isso foi escolhido, provavelmente. Suspirou. Posso te ajudar. Tenho livros, notas, traduções de textos antigos, coisas que podem complementar o que o cilindro está te ensinando. Mas precisa vir comigo, não pode ficar aqui. O estômago dele apertou. Era a segunda oferta, segunda chance de deixar aquela vida. Mas dessa vez era diferente. Não era oferta de esquecimento, mas de avanço. E o cilindro? É seu. Ele te escolheu, eu sei disso. Não tenho interesse em tomar, apenas em testemunhar, documentar e ajudar se puder. Ele olhou ao redor. As ruínas que tinham sido lar por tanto tempo. O único lugar onde tinha se sentido seguro, mesmo na miséria. Mas sabia que não podia ficar para sempre. Especialmente agora. A vila inteira sabia sobre o cilindro. Mais gente viria. Gente pior. Autoridades, talvez. Estudiosos com menos escrúpulos que a velha. Gananciosos que tentariam de novo. E o cilindro tinha lições que não podia ensinar ali. Precisava de contexto, de informação complementar, de mundo além daquelas pedras. Para onde? Perguntou finalmente. Minha casa fica 3 dias de viagem. No interior, isolada. Tenho biblioteca que coleciono há décadas. Ela se levantou apoiando-se na bengala. Ninguém vai te incomodar lá. E pode aprender em paz. Ele olhou para o cilindro nas mãos. Sentia o pulso. E pela primeira vez, parecia estar comunicando não apenas sensações, mas algo próximo de aprovação. Como se dissesse, sim, é hora. Quando? Agora. Antes que mais pessoas venham. Ela estendeu a mão. Não para pegar o cilindro, mas para ajudá-lo a descer. Ele guardou o objeto de volta debaixo da camisa. Olhou uma última vez para as ruínas, para a câmara lá embaixo que tinha revelado seu segredo, para as pedras que tinham sido testemunhas de sua transformação. Sentiu gratidão. Estranha, mas genuína. Então pegou a mão estendida da velha. Era quente, seca, firme. Mão de quem tinha trabalhado vida inteira. Mão de alguém que entendia. E desceram juntos. O garoto sem nome e a estudiosa que tinha esperado vida inteira por essa descoberta. Rumo a futuro incerto, mas carregando conhecimento de passado distante. Enquanto se afastavam, o garoto olhou para trás uma vez. As ruínas estavam quietas sob o sol da tarde, mas jurou que via luz suave emanando das pedras. Não luz visível para qualquer um, apenas para quem tinha olhos treinados para ver. As ruínas não estavam mortas, nunca tinham estado, apenas dormindo, e ele as tinha acordado. E agora, com o cilindro pulsando contra o peito e a mão da velha, guiando o caminho abaixo, sabia que tinha feito mais que encontrar tesouro. Tinha encontrado propósito,
tinha encontrado destino. A jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez na vida não estava sozinho. E mais importante, não estava perdido. Sabia exatamente onde estava e para onde ia, em direção ao conhecimento, em direção à transformação, em direção a tudo que as ruínas antigas tinham guardado e que agora, finalmente, seria revelado. O menino que ninguém quis tinha se tornado o escolhido. E o mundo que o ignorara por tanto tempo, nunca mais seria o mesmo. O garoto das ruínas encontrou seu destino guardado nas pedras antigas, uma jornada de abandono, mistério e transformação que mudou tudo. Se essa história te emocionou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder as próximas histórias de superação e mistério. Conta nos comentários. Você partiria com a velha estudiosa ou ficaria nas ruínas?